E aí pessoal, tudo bem? Hoje é um dos melhores temas. Eu vou falar na parte de gestão do jeito. Como reduzir custo na piscicultura. Entendeu? Você vai aprender nessa aula o que você tem que fazer para poder reduzir o custo na sua piscicultura, tá? De cara, não adianta nada você querer reduzir custo se você não sabe qual custo tem que reduzir primeiro, tá bom? Antes de tudo, você tem que ter uma análise. Qual é a análise? Você tem que estar tudo anotado, o que você tem que fazer essa análise mensalmente. O que é que você fazer? Gastei, vamos supor, ração, energia, limpeza, exemplo, funcionário. O que foi? Não, pode, porque o bicho não tava focando, tá tudo coisado. Já deu um problema aqui, pode continuar? Então pronto, vamos lá voltar o vídeo. Não vai ser cortado não, vai ser desse jeito. Então vamos lá. Então aí, olha, a gente tem que analisar ração, energia, limpeza e os outros custos. Pessoal, a gente tem que analisar isso e ver a seguinte coisa. Primeira coisa, desde quando eu comecei a trabalhar com gestão, a trabalhar com a parte mesmo de foco de negócio piscicultura, eu nunca consegui reduzir todos os custos de uma única vez. A gente tem que trabalhar com foco por mês em um custo. Vamos supor você faz a análise e vê que a ração ela ultrapassou os limites, ela chegou a um pico muito alto, então vocês têm que ver o que aconteceu. O que eu posso fazer para me reduzir a ração? Ver temperatura, às vezes está colocando ração e a temperatura está alta, não vai funcionar, então você reduz essa ração, não coloca. Colocou ração em tempo nublado, pessoal, não precisa colocar ração em tempo nublado, então você diminui isso, não precisa, então não vai fazer tempo nublado, então você já começa a reduzir, entendeu? Esse tipo de ração, esse tipo de custo. Às vezes a gente pode dizer, não, mas não tem como reduzir. Tem sim, se você focar, você tem como reduzir custo. Não venha dizer isso para mim, porque eu sei que de fato em qualquer lugar que você imagine pode reduzir custo. Qual é o custo que você está querendo reduzir? Entendeu? Então tem que pensar nisso. Uma vez eu fiz uma análise, eu vi que a energia estava muito cara. Sabe o que foi que eu fiz para reduzir a energia? Sacada foi o seguinte: a gente que trabalha em fazenda tem uns horários de pico de energia que é mais barato e o mais caro. Então aí eu disse, não, vamos sempre ligar a energia da seguinte forma: vamos ligar no horário da energia mais barato. Se for precisar, sempre tentar trabalhar no local da energia mais barata. Com isso a gente conseguiu reduzir o custo em 15%. Isso é muita coisa. 15% em redução de custo é muita coisa. A outra coisa que reduz o custo de energia, esse daqui ninguém nunca, acho que a gente falou para vocês. Vou falar agora, só para vocês terem. Como é que eu posso fazer? Primeiramente tem que avaliar, mas como é que eu posso reduzir o custo da energia? Os principais custos de energia é bombeamento e aeração. Eu vou ensinar isso aqui para vocês, e assim nunca ensinei para ninguém, eu vou passar agora. Então como é que eu for raso? Não tem condição. Raso você tem que trabalhar sempre com desconto de energia. O bombeamento não vai. A única forma de você baratear com raso no bombeamento é fazendo da seguinte forma: compondo bombas com menores potência e maior vazão, e você consegue baratear. Se você for comprar bombas com alta potência e com vazão mediana, não entra. Entendeu? Por exemplo, tem bomba que é 5 CV e ela joga 40 mil litros. Entendeu? Tem bomba que é 1 CV e joga 37 mil litros. Qual é a melhor? De 1 CV. Entendeu? Saber essa proporção. Aí outra coisa, com a questão de bombeamento, tem muita gente, pessoal, às vezes erra na instalação da bomba. Vocês têm aqui uma bomba, aí vão instalar uma bomba. Na instalação da bomba, a bomba ela funciona o seguinte: aqui é a bomba, aí aqui é o recalque, aqui é a saída dela, aqui é onde eu faço a captação dela. O que acontece? É que a captação da minha bomba, aí essa bomba ela tem aqui uma saída de 75. O que eu boto? Eu faço uma larga aqui e coloco para 100. Então eu deixo aqui com 100. A saída dela aqui é 75. Eu boto aqui para 100. Então quanto mais, quer dizer, alarga o cano. Com isso você vai ter menos perda. Então se essa água ela passa menos perda, consequentemente você vai ter uma maior eficiência do seu equipamento. Tem que também pensar nessas estratégias de como da montagem, entendeu, desses equipamentos. Aí vamos lá. Aí você tá aqui, tudo isso, essa parte de bomba, de equipamento, de tubulação, tanto faz para bombeamento como para aeração em
em soprador. Outra coisa que soprador também vocês têm que olhar, pessoal. Muita gente erra que o soprador ele tem as curvas de função dele. Quando vocês vão comprar o soprador, vocês têm que olhar essas curvas de eficiência. Às vezes o soprador de vocês ele não vai jogar em 1 metro de profundidade, ele só joga com eficiência em 70. Então, saber a profundidade em que você vai jogar é muito eficiente também. Tem muita gente que quer colocar as bombas de saída de oxigenação aqui embaixo. E às vezes deixando aqui 30 centímetros de cima é muito melhor do que deixar embaixo. Tem que ter essas estratégias. Vocês não podem apenas chegar lá, é assim. Não, tem essas sacadas tudinho. Que depois, isso aqui vai dar um vídeo, entendeu? Eu vou ter que fazer um vídeo só explicando a escolha de bomba e uma escolha de um soprador. Só para vocês terem ideia. Como isso é impactante no seu bolso, no final. Entendeu? Então tem que ter todas essas partes. Então, para economizar, vocês têm que entender o que está acontecendo. Tem que saber, tem que dizer assim, meu foco é ser economizar energia. Então vamos economizar. Na parte da aeração, a aeração é para quê, Gustavo? O oxigênio. Pessoal, aqui foi onde eu vi que um oxímetro, ele se paga em menos de um mês. Quanto é um oxímetro? Um oxímetro, o menor valor dele é 1.600 a 1.700. Isso é um oxímetro bom, pessoal. Tem um oxímetro aí baratinho, mas tem esse aqui ele é um oxímetro AT70. Ele está hoje, eu acho que o valor dele está em 1.600, 1.700. Aí é caro. Se eu for comprar hoje pode ser caro, mas se eu for imaginar daqui um mês que eu economizei de energia, mas como é que eu vou economizar com um oxímetro? Vou já explicar para vocês, tá? Então o que é que acontece? Tem oxímetro, tem um top, que ele é a prova de água e tudo, pode cair dentro d'água, ele está valor acho que 3.750, entendeu? Isso aqui compensa muito para fazendas grandes, entendeu? Ah, tem chuva, tem coisa, isso aqui não é a prova d'água, isso aqui é, tá? Então vamos lá. Então o que é que acontece? O oxímetro, quando a gente está na fazenda, a gente faz isso aqui, ó. Aqui tem uma tabelinha de oxigenação e a gente bota aqui, é desse jeito aqui a tabela. Ela é desse jeito. Aqui é o viveiro, aqui é os viveiros, tá bom? Aí aqui é o viveiro e aqui é os horários. 7 horas, vou botar aqui 10 horas, às 13 horas, às 16 horas, às 20 horas e assim vai. O que é que acontece? De manhã eu mensuro o oxigênio desses viveiros e também às 16 horas para me avaliar. Quando dá à noite, às vezes não é necessário você estar ligando nenhum aerador aqui nesse momento, que isso é o costume. Mas quando dá à noite, tem muita gente que à noite faz isso aqui, ó. Vou falar a mesma coisa. Ah, chegou 7 horas, sem oxímetro, sem nada. Chegou aqui às 19 horas, eu já ligo o meu, é o que eu viver. Eu já ligo todos os meus aeradores porque já chegou a noite. Pessoal, você vai ligar, nem sabe qual é o nível de oxigênio, tá? Pessoal, eu reduzi bastante custo, em torno de 30% a 70% do custo de energia, só fazendo isso aqui. Como tem os vigias nas fazendas, o que é que a gente faz? Olha, de 2 em 2 horas, às 21 horas, tu analisa, às 23 horas, analisa, às 2 horas, tu analisa, às 5 horas, tu analisa. O que é que acontece? Exemplo, se o cara analisou aqui às 19 horas, o oxigênio está 6, não tem necessidade de eu estar ligando o aerador nesse tanque, nesse viveiro. Se eu analisei aqui e ele está 6 ainda, para que já chegou a fazer? Se ele está 6, não tem necessidade. Então o que é que acontece? A gente auxilia na capacitação do funcionário a ligar o coisa quando eu bater na casa dos 4. Quando bater nas casas dos 4, aí sim, tu pode ligar o aerador desse viveiro. Se não, não há necessidade. Então, tem muita gente aí ligando o aerador só por ligar, porque não tem um oxímetro. Não estou ligando porque, de fato, eu vou ter que ligar que chegou a noite. Nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vocês têm que saber isso. Outra coisa, pessoal, funcionário. Limpeza. Se vocês têm um funcionário que não quer trabalhar, que não quer aprender, então jogue fora. Você tem um funcionário que ele não está disposto a aprender, só sabe fazer aquilo que ele quer fazer, cai fora. Esse é um funcionário que ele não é bom, tá bom? Então o que acontece? Então você tem que focar em isso aqui. O funcionário, a forma mais fácil de vocês ter funcionário que compense e diminui o custo é que tem funcionário que aprenda a ser capacitado. Ele quer aprender como fazer a medição, às vezes você não precisa nem pagar uma pessoa para medir
Abaixo de você tem um funcionário, um racionador que saiba, que queira aprender, ele vai aprendendo e automaticamente ele vai ganhando escala dentro da sua própria propriedade. De cara é isso, entendeu? Aí vocês podem dizer, para vocês terem toda essa média, vocês precisam fazer o quê? Uma análise. Vocês têm que analisar os custos e focar em um deles. Primeira sacada é essa, entendeu? A outra coisa, vocês também têm que ver qual desses custos, o que eles estão afetando também na produtividade. Pode ser que vocês às vezes não reduzir a ração, pode ser que isso afete na produtividade de vocês. Tem que fazer bem esse balanceio, entendeu? Então isso tudo tem que ser feito em análise. Se você não tiver nada anotado, você não tem condição de você reduzir esses custos, entendeu? Isso é uma das coisas. Outra coisa. Então o que acontece? Vocês têm que de fato analisar. Vocês têm que ter uma planilha. Uma coisa, essa planilha ela tem que... Quem está no método MAP, quem aproveitou a oportunidade do método MAP, lá ele está tendo todo capacitado na parte dessas planilhas. Ele vai ter uma planilha em que ele vai aprender, em que está aprendendo na verdade, como fazer isso. Cada viveiro tem a sua planilha. Então o que acontece? Vamos supor que meu custo de energia foi R$2.000. Então eu tenho na minha fazenda, eu tenho aqui 12 viveiros. Então eu pego esse custo e divido para 12. Entendeu? Aí eu sei onde entra. Às vezes deixar um viveiro parado, eu vou dividir para 12, Gustavo? Não. Vou dividir para 11. Nesse caso a gente vê que um viveiro parado ele vai encarecer o custo da outra fazenda toda, da fazenda toda. Então por isso o correto é que eu trabalhe em escalonamento para poder eu não deixar nada disso parado. Então às vezes para reduzir custo você tem que trabalhar sempre a 100% da fazenda, da propriedade funcionando. Deixar um viveiro parado, deixar um tanque parado é prejuízo. Entendeu? Porque o seu custo tem custo. Os custos é dividido em fixo e variável. O fixo, a gente trabalha muito em reduzir custo fixo. O variável é aquele que varia. Variável. Enfim, variável é aquele que trabalha com. É aquele que varia com a produção. Entendeu? O que é custo fixo? Às vezes pode ser energia, às vezes pode ser. O funcionário é custo fixo. Entendeu? Contador é custo fixo. Entendeu? E outra coisa, funcionário, aqui é a parte do funcionário. Eu até esqueci dessa parte, agora eu vou falar. Um exemplo simples. O funcionário, vamos supor, como reduzir custo? Por isso que é importante vocês terem uma propriedade do tamanho ideal. Vamos supor que um arraçoador, ele toma de conta de 5 hectares. Mas você está tendo aqui, você está trabalhando só com 3 hectares. Isso quer dizer o quê? Você está com um arraçoador que onde você podia utilizar 5 hectares, você está perdendo em produtividade. Está perdendo produtividade e está aumentando seu custo. Vocês sabem que você está perdendo 2 hectares de produção. É igual gente que está aqui, está produzindo, então aqui estão com 5 hectares, estão com 2 funcionários. Por que com 2 funcionários? Porque um é para limpar e o outro é para raçoar. Por que aconteceu? Porque você está acostumando seu funcionário a deixar tomar de conta das rédeas do seu negócio. Você tem também que saber dosar isso, entendeu? Então você tem que ter essa gestão dessas pessoas também. Então o custo com funcionário às vezes pode ser esse detalhe aqui, ó. Eu fiz análise com uma fazenda para se tornar lucrativa, ela tem que ter no mínimo de 3 a 5 hectares, porque ela paga o funcionário, paga a vigia, paga tudo enquanto, entendeu? No mínimo, uma fazenda de viveiro escavado ela tem que ter isso. Ela vai ter lucratividade. Aí diz, não, Gustavo, mas é eu que vou trabalhar para dentro. Então pronto, você faz tudo, então não tem necessidade, mas não tem necessidade da questão do funcionário. Agora tem que ter necessidade de ter o controle de todos os custos, entendeu? Pessoal, esse é o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui. Se tiver alguma dúvida boa, bem mesmo boa, a gente vai fazer uma live só sobre o custo e como reduzir.